dia! Feliz sábados a todos vocês internautas que nos acompanham em mais uma Escola Sabatina Interativa, diretamente aqui da Igreja Adventista Central de Curitiba. Depois desse culto maravilhoso, onde aprendemos e ouvimos a ser embaixadores de Cristo, né? Vamos continuar aqui neste momento aprendendo. Para sermos embaixadores de Cristo, para mostrarmos o nosso mundo, é preciso aprendizado. E a Escola Sabatina Interativa é este momento, onde juntos vamos aprender, entender o que Deus tem para nos falar e trocarmos o nosso conhecimento, estarmos ouvindo e conectados com a palavra. E a participação de você, internauta, é muito importante. Afinal, essa é uma escola interativa. Nós gostaríamos muito de saber o que você está aprendendo, se tem alguma dúvida, os seus comentários são muito especiais mesmo. Para participar é bem simples. Você pode enviar o seu e-mail para esi@iagecentral.com.br ou ainda, né, quem está cadastrado aqui no site, nessa ferramenta ao vivo, mande seu comentário. E ainda também pelo facebook.com/ESI Curitiba. Então são muitos os canais. Para você estar atento à lição e ter acesso, né, a esse livro, que é formulado por toda a Igreja Adventista, o mundo inteiro estuda essa lição, que agora nesse trimestre, o livro de Provérbios, né, que é um livro de sabedoria, que nos traz conhecimentos práticos para o nosso dia a dia. Você pode baixar a lição no site cpb.com.br. Então, tá aí o convite para que todos, né, façam a lição diariamente. Nós temos doses espirituais, onde Deus vai nos ensinar lições muito úteis para o nosso viver. E hoje aqui, né, a nossa mediadora, apresento para vocês a Mônica Pellini, ela que vai estar fazendo a ponte com os nossos convidados, Pastor Adriano. Tudo bem? Privilégio poder estar aqui, né? Ah, verdade. Também é um privilégio nosso ter você aqui, pastor. E o Marcos Tiscati. Então... Arnold. O Marco Arnold, desculpe. Ele vai estar aqui também, né? Todos nós falando dessa lição que foi um manancial muito importante, falar sobre a sabedoria, a humildade, né? Mônica, como que foi? Bom dia a todos. Eu estou hoje no lugar da Rosana, numa missão bem especial, né, e bem difícil. Estou feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, Ana Paula. Antes da gente entrar no assunto da lição propriamente dito, eu só queria lembrar vocês, não sei se vocês sabiam, nossos colegas sabiam, que hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Vocês sabiam disso? Só lembrando, achei tão interessante que a Síndrome de Down não é considerada uma doença, ela é apenas uma anomalia. As pessoas sem síndrome de Down têm 46 cromossomos e quem tem síndrome de Down tem 47, inexplicavelmente. A ciência não sabe por que isso. Mas eu tenho uma amiga minha muito próxima que ela tem uma filha, a Cíntia, e como eu já aprendi com a Cíntia, até as lições de humildade mesmo, porque não sei se você já teve contato com uma pessoa síndrome de Down, eles são extremamente amorosos, calorosos, eles abraçam, falam aquilo que eles sentem do coração. Então, se você é próximo de alguém, conhece alguém com síndrome de Down, dá um abraço bem apertado, porque eles estão entre nós para nos ensinar muita coisa, eu acredito. Bacana. E nós gostaríamos, Marcos, se você fizesse uma oração inicial, né, para inspirar o nosso momento, claro. Por favor. Vamos orar, então. Querido e maravilhoso Deus, estamos aqui prestes a abrir novamente a Tua Palavra, a aprender um pouco mais de Ti, dos ensinamentos do livro de Provérbios, e queremos nesse momento te pedir que o Teu Santo Espírito dirija o estudo dessa lição, a recapitulação dessa lição, que Tu esteja com cada um de nós aqui, que vamos interagir nesse estudo, e também a todos aqueles que nos acompanham pela internet. Amém. Se faça presente entre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós vamos falar dessa semana, para quem já estudou, para quem não estudou, que está aqui estudando com a gente agora, sobre a humildade dos sábios. E o verso para memorizar está em Mateus 5,3, que diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E é uma coisa interessante como é difícil conviver com uma pessoa
orgulhosa, né? Que ela acha que ela sabe muita coisa, que ela é superior aos outros, né? E aqui, como a sabedoria, a gente sabe, ela vem somente de Deus, a sabedoria não vem pelo conhecimento que você tem, pelos títulos de doutorado ou de mestrado que você tenha feito. A sabedoria vem pelo teu relacionamento com Deus. E aqui eu achei interessante o título da lição, porque a humildade só pode vir daquele que é sábio. E quem é aquele que é sábio? Aquele que anda com Deus, né? E apesar da lição não ter falado aqui sobre 2 textos, eu gostaria de ler com vocês agora 2 textos para a gente iniciar o nosso estudo. O primeiro está em Tiago 4:6. Se você puder, acompanhe ali com a gente. Tiago 4:6, principalmente a última parte. Diz assim, ó, porém a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem, Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Então, é uma coisa pesada, né? Deus ser contra alguém. E eu acredito que é muito, muito forte para Deus, porque foi o orgulho de Satanás que trouxe o pecado no mundo. Então, por isso que Deus é tão contra o orgulhoso, né? E o outro texto, ele está em Romanos 12:3. Se você puder, lê com a gente ali, ó. Diz assim, por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Então, aqui não está dizendo para a gente não se valorizar e achar que a gente é um nada, não é esse o sentido, né? Mas para a gente ver, cuidado o que você está achando de você mesmo, porque tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você tem, todos os dons que você tem, eles são dados por Deus. Então não esqueça disso, porque sem Deus você não é nada, né? E eu gostaria de começar a parte, pastor. Pastor, o que você acha que você é? Provérbios fala assim, quem você pensa que você é, né? Na verdade, a lição ela começa falando pra gente esse grande problema, né? Da pessoa que pensa que é alguma coisa. É totalmente o oposto do que é a humildade. A pessoa que ela é soberba, ela pensa que é mais do que as outras pessoas. E a gente tem alguns exemplos bem legais, os textos também dessa semana de Provérbios, faz a gente pensar assim, qual é a raiz da humildade em contrapartida com essa questão da soberba, né? E ela traz o primeiro texto, que é o texto de Provérbios 30, você tem a tua Bíblia, você pode abrir também, o texto que está na lição, Provérbios 30, do 1 até o 3, onde um rei chamado Agur, ele faz ali uma espécie de uma confissão, e olha só o que ele diz, Provérbios 30, do 1 até o 3. Palavras de Agur, filho de Jaqué de Massá. Disse o homem, fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, não tenho conhecimento do santo. Então aqui, palavras de Agur, a gente entende, foi um dos autores do livro de Provérbios, uma pessoa muito importante, que contrasta com a atitude de muitas pessoas da época lá em que o livro foi escrito. A gente tem reis, por exemplo, como Nabucodonosor, que se exaltava. A gente teve o próprio Salomão, que foi assim, um centro de atenções, vinha muita gente atrás. E os reis, eles gostavam de mostrar soberba, mostrar poder, mostrar assim, humildade seria algo fraco. Mas esse rei aqui, Agur, as palavras dele mostram que a origem da humildade, né? E ele diz assim, olha, eu não tenho sabedoria, eu não tenho conhecimento do santo. Sou demasiadamente estúpido. Então ele se coloca aqui em comparação a Deus como alguém que na verdade não sabe de nada, sabe muito pouco, né? E ele está mostrando pra gente qual que é a origem ou a raiz da humildade. Porque a gente viu também na lição, tem o texto aqui que é citado, Miqueias 6, verso 8, que humildade é andar com Deus. A gente viu também em Mateus 18, Jesus, ele falando que nós devemos nos humilhar como uma criança,
né? Então ele coloca aqui uma criança como um exemplo de humildade. Em que sentido? Sentido de dependência, de não saber tudo, de precisar de alguém maior, né? Então, a questão de você entender que você não é nada e que tem alguém acima de você muito maior, essa é a raiz da humildade, né? A dependência de um ser superior, de alguém que está acima. E, basicamente, a pessoa que se acha, que ela pensa que é mais do que os outros, ela não tem essa consciência de quão pequena ela é em comparação com a grandeza de Deus. Na verdade, ela está se escondendo, né? A gente tem um outro exemplo aqui na lição, que é Lucas 18, 9 a 14, uma história bem conhecida, história lá do publicano e do fariseu. Os dois foram orar, fazer aquela oração no templo, e um batia no peito, se orgulhando de ser escolhido, de fazer parte da descendência de Abraão, de não ser igual ao outro pecador, estava se exaltando. E o outro, coitado, chega ali e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, porque não sou nada. Então a gente percebe a diferença aqui do soberbo para o humilde, né? Um, diante de Deus, percebe a sua pequenez, e o outro, excluindo Deus, ele se comparando com o ser humano, ele se coloca maior. Então a humildade, ela vem quando a gente se compara com Deus, né? E quando a gente entende a grandeza de Deus e o tamanho de Deus, a gente vai ver que nós não somos realmente nada. É verdade. Tomando esse link aqui, uma pessoa orgulhosa é uma pessoa que, na realidade, ela não conhece a Deus pessoalmente, não é isso, Marcos? A lição, ela traz esse outro aspecto, na verdade, o próprio Provérbios 30 aqui, na sequência da nossa leitura, né? Agur coloca aqui algumas questões a partir ali do verso 4, e ele começa dizendo assim, quem subiu ao céu e desceu? Quem cerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Eu acho que aqui a colocação é, se nós passarmos a olhar e a tentar entender, observar a grandeza de Deus, a gente passa a perceber a nossa pequenez, e a humildade vem desta comparação, né? E muitas vezes a gente, eu penso que atualmente a gente, com a tecnologia e tudo que a gente tem, a ciência se desenvolvendo tão rapidamente, muitas vezes a gente pode ser tentado, né, a pensar que o homem domina tanto as coisas, e ser tentado a pensar ou na não existência de Deus ou na superioridade do ser humano, né? A Mônica começou falando da síndrome de Down, e eu lembrei de um fato meu do passado, na verdade, né? Há 11 anos atrás, quando a Lilian estava grávida, nós estávamos esperando a Rafaela, nossa primeira filha, num exame de rotina desses pré-natal, foi observado uma alteração. E o médico refez o exame, ficou em silêncio, a gente ficou muito preocupado na época, e ele veio conversar com a gente que existiam algumas possibilidades, entre elas a própria síndrome de Down. E passou-se uma série de exames e se descobriu que não existia realmente um problema, e ao conversar com o médico, a gente, obviamente, acostumado com as notícias que se falam da ciência, da medicina, né? O que pode ser feito? O médico falou, nada, se acompanha. E quando a gente observa essa fragilidade humana, mesmo diante da ciência, do desenvolvimento da ciência, é que a gente se dá conta de como nós somos pequenos, né? Eu acho que o observar a grandeza de Deus faz a gente cair em si, né? Coube a gente cair de joelhos e orar, né? Graças a Deus, a Rafaela tem 11 anos, é uma criança saudável, uma adolescente saudável, né? Mas a gente se coloca para pensar, né? Puxa vida, muitas vezes a gente se põe numa posição orgulhosa, né? E cai em si, né? Deus é muito mais do que a gente na ciência é capaz de explorar. É só a gente começar a pensar assim na grandeza de Deus, por exemplo, como a gente é pequeno, né? Diante do universo, diante de tantos planetas, galáxias, a gente fica pensando que a gente é uma poeirinha. É verdade. Né? Diante de tudo isso. Mas quando a pessoa não tem essa ideia de Deus, aí vai ser natural.
ela querer... Autossuficiência, né? É. Se sentir capaz e talentoso, inteligente. Porque o padrão dela vai ser as outras Acima. pessoas. É verdade. É como Mas- assim uma montanha que se sente superior quando olha para a planície, né? E quando ela olha para as estrelas, daí ela vê onde ela Percebe a realmente ela realidade. está, Mas né? eu também entendi uma coisa, assim, ainda dentro desse tema, na lição, que a pessoa que ela é soberba, que ela quer se impor e mostrar que é maior que os outros, na verdade, é uma espécie de uma defesa da insegurança dela, né? Às vezes a gente está num grupo, por exemplo, numa empresa, num ambiente assim de trabalho, e algumas pessoas tendem a querer se engrandecer. E a nossa tendência natural, diante da nossa insegurança, ou às vezes das nossas falhas, é a gente querer se impor, né, diante do grupo. Na verdade, a gente está sendo insensato no sentido de que a gente está querendo defender a nossa fraqueza mesmo, através disso, né? Então é uma defesa e está mostrando que a pessoa tem um problema. Ou às vezes também querendo mostrar um conhecimento que ela não tem, né? Fingindo um conhecimento para os outros, né? O mundo vende muito, né, essa visão, né, empresarial e comercial de que você tem que se vender, né? Você tem que mostrar que você é superior ou que você vale mais do que os outros, né? Isso acontece mais quando a pessoa não é. Ela quer mostrar, né? É verdade, porque quem é mesmo não precisa mostrar, né? Exatamente. Ana Paula, aqui Provérbios fala de uma coisa muito interessante, que ele fala que pede para Deus, né? Por favor, não me deixe mentir e não me deixe ser muito rico e nem muito pobre. Por que ele fala sobre isso? Ele nos traz a temperança, né? Nem a riqueza, nem a pobreza. Esse estudo realmente foi muito especial, porque ele nos trouxe a reflexão de vários aspectos do nosso dia a dia, da nossa personalidade, de como nós vamos interagir com o outro. E que isso vai ter muitos reflexos. A arrogância tem reflexos no nosso convívio pessoal, interpessoal, com quem vai estar conosco, a humildade. Então, esse equilíbrio é muito importante. E ele nos traz aqui, né, ele fala que é preciso até em nossas orações, nós pedirmos a Deus esse equilíbrio, que eu não seja nem muito rico, para que eu me esqueça de Deus, porque eu vou me distanciar. Jesus, quando orava, ele também pedia essa temperança, né? Porque eu tenho que depender de Deus e reconhecer que as posses que ele me deu, eu posso ajudar, eu posso contribuir, isso não vai me fazer melhor. E nem a falta do dinheiro, que ele menciona aqui também, que eu não venha a roubar. Duas coisas te peço, não mas negues, né? Do versículo 7 a 9. Antes que eu morra, afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor. Ou que, empobrecido, venha a furtar e profanar o nome de Deus. Então, essa é uma oração que a gente deve fazer, que é colocar a nossa vida, o nosso querer, né, nas mãos de Deus. E então mexeu muito comigo, porque às vezes você tem vários sonhos, aquilo agrada ao coração de Deus, esse meu desejo, ele me aproxima, e hoje a gente vive num mundo também muito com as nossas preocupações materiais, né? Como você falou, a sociedade nos coloca, você tem que ter. O que a gente tem que ter de verdade? O que a gente precisa conquistar de verdade? Qual que é o conceito de sucesso para nós cristãos? E Deus nos fala, o que Ele tem para nós é sempre o plano perfeito, é sempre especial. Então a gente tem que estar buscando mesmo, né? Cristo, quando orava, Ele se colocava em submissão, se colocava na dependência de Deus. Percebia muito, né, que nós precisamos dessa dependência mesmo. Não dá para viver fora disso. É verdade. E até posso estar errada, pastor, mas aqui talvez ele não esteja falando apenas sobre o dinheiro, né? Mas o pobre de espírito, né? O rico de espírito. Porque às vezes a pessoa ela é pobre, mas ela está tão ligada ao dinheiro que daí ela está mais afastada de Deus do que aquele que é rico. Se torna uma escravidão. É verdade. E se torna uma escravidão, né? É um equilíbrio que, na verdade, para cada um é diferente. Pode ser que existam coisas que me afetem mais, não questão de dinheiro.
questão de poder ou outras coisas, e eu acho que aqui encaixa a questão do equilíbrio, né? Eu tenho que me satisfazer com aquilo que me é suficiente dentro da minha forma de ser. Sim. O ser grato, né? Deus, afinal de contas, Ele nos dá tudo aquilo que precisamos. Ainda que a gente não entenda, que a gente não compreenda, que o nosso querer às vezes esteja em outras coisas, mas Ele sabe exatamente o que precisamos. Vamos colocar em submissão mesmo. Senhor, seja feita a Tua vontade, que a gente se contente, ser grato com o que Deus está nos oferecendo. Amém. Eu vejo que ele está orando aí de uma maneira dependente, né? E ele quer ser dependente de Deus, ter o básico e sempre está necessitando de Deus. Porque humildade, para mim, acho que uma das coisas mais importantes na humildade é a dependência. É você entender que você precisa da ajuda de alguém, né? Que você não é tudo, que você precisa de outras ideias, que você precisa de alguém mais sábio e maior do que você. É mais ou menos isso que essa oração transmite, né? É verdade. Pastor, aqui, na parte de quarta-feira, ele fala sobre as atitudes do arrogante. O que ele diz? Como que age uma pessoa orgulhosa, cheia de si? Uhum. Bom, ele fala aqui sobre essa questão, mas eu queria abordar um outro detalhe, né? Que a lição de quarta-feira é bem dura. Tem um texto aqui que ele fala que o fim do arrogante é a morte, a destruição, e de uma maneira trágica, né? Se tu vê ali o versículo 11 e o 17 de Provérbios 30, diz assim, ó, 11 de 30 diz assim: ai daqueles que amaldiçoam seu pai e que não bendizem a sua mãe. E o 17, os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência da sua mãe, o corvo no ribeiro os arrancarão, e pelos pintões da águia serão comidos, ou pelos filhotes da águia serão comidos. Então ele está falando que a morte é uma coisa trágica, vai ser um fim trágico para o arrogante. Por quê? Porque a origem da arrogância, ela veio do próprio diabo, do próprio Lúcifer, né? Ezequiel 28, 13 a 17 fala que esse foi o pecado original. Ele pensou que era maior, ele se ensoberbeceu diante dos outros anjos e aquilo fez com que ele desejasse tomar o lugar de Deus. Então todo mundo que de certa forma é arrogante, ele está fazendo exatamente aquilo que o diabo fez. Ele está sendo filho do próprio Satanás. Então, por isso que o texto ali fala, o fim deles vai ser trágico mesmo. Então ele fala e quais são os efeitos disso na vida da pessoa. O primeiro é que a pessoa ela está sendo, até um outro texto que a gente acabou não lendo, mas fala que a pessoa que age assim, ela é insensata. Ela cai num perigo da justiça própria. Agora levando para o lado espiritual, né? A lição tem uma frase que eu queria ler para vocês. Diz assim: a condição de pecadores que se consideram justos é grave, porque eles permanecerão em seu pecado, achando que são puros e que não necessitam de perdão. É que nem a questão de Laodiceia, né? Tá mal, tá com muitos problemas, mas no coração deles pensam que estão tudo bem, tá tudo tranquilo, não tem falta de nada, mas a realidade é diferente. Por que a realidade é diferente? Porque na pessoa pensar que ela tá superior, ela está enganando a ela mesma. Então, o fim dela vai ser trágico. É um pecado que, digamos assim, quase como um pecado contra o Espírito Santo. Ela precisa, mas ela não quer, ela não sente necessidade, né? Sim. Pastor, então, pode-se dizer que, porque a lição falou muito da humildade. Então, a humildade, na verdade, provém de Deus, porque nós não somos capazes de termos, né, justiça e humildade, ela fala aqui também, de que esse sentimento parte do próprio Satanás. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está, né, mesmo como cristãos. A gente está sendo uma espécie de Satanás fazendo isso. É verdade. Mesmo, né, cristãos, enfim, a gente tem que estar muito atento à questa da o espírito que rege ele, né? E aí, veja, a pessoa está se enganando porque ela necessita, mas ela pensa que está tudo bem. Ou seja, a pessoa está fechando a porta do céu quando ela pensa assim. E um outro problema é que a pessoa ela vai tratar os outros mal por causa disso. Né? Ela vai desdenhar das pessoas. E aí o texto até usa aqui o exemplo do filho que despreza o pai, que seria o cúmulo da arrogância, né? Desprezar aquele que deu a vida para ele, né? E ele fala, é duro quanto as pessoas que agem assim. E são soberbas porque elas estão cavando a própria sepultura e porque elas estão desdenhando das pessoas. Marcos, o texto aqui também de quinta-feira, ele fala que a gente pode aprender a ser humilde na natureza. Como é que ele nos ensina a sermos humildes assim? Não é
o único lugar onde isso aparece na Bíblia, né? Na Bíblia toda a gente tem paralelos com a natureza. O próprio Jesus usou muitas vezes coisas que eram corriqueiras do povo da época, né? E aparentemente aqui a gente tem duas situações distintas aqui colocadas, né? Um primeiro bloco de Provérbios 30, 18 e 19 é como se Agura que estivesse colocando um limite à compreensão humana, dizendo, olha, o homem é capaz de compreender até um certo ponto, né? E mostrando a superioridade de Deus. Quando a gente olha para a ciência hoje, por mais que a gente pode dizer, não, mas isso aqui na época, na verdade, existem muitos mistérios ainda sem serem desvendados, e a verdade é que em tudo que se faz na ciência existe uma série de hipóteses, de ideias, se faz uma série de simplificações para poder se aplicar uma certa teoria. Então, não há explicação para tudo, senão a ciência já teria se extinguido, né? Nós não teríamos pessoas ainda estudando. Então, esse é um aspecto aqui, novamente mostrando a necessidade da humildade diante de Deus. Né? E a própria natureza ensina lições de humildade para a gente, né? Por exemplo, fala ali da formiga, não sei se o Marcos ia tocar nesse ponto, mas eu acho legal, né, quando a gente olha assim pro formigueiro, um bichinho tão, assim, minúsculo, que a gente despreza, né? Tão pequeno. Mas eles, nossa, tem uma organização, né? Tem Planejamento. Ali planejamento e uma força também, né? Alguns dizem que se nós tivéssemos a força da formiga, a gente seria capaz de carregar um carro nas costas, né? Então, como Deus faz um bichinho tão pequenininho ser tão grande ao mesmo tempo, né? Assim que Deus pode fazer com cada pessoa, mesmo com o mais minúsculo de todos, né? É verdade. Nós já estamos chegando ao final do estudo dessa nossa lição. Teríamos, acho que, muita coisa ainda para ser dita, né? Se você ainda não tem a tua lição, aproveite, você pode pegar no site que a Ana Paula falou, você pode comprar uma lição, porque a cada dia a gente vai descobrindo coisas novas, né? E mesmo a gente que está na igreja há tanto tempo, sempre estudando a Bíblia, a gente sempre está descobrindo alguma coisa, né? Então é tão importante isso para o nosso dia a dia. Eu gostaria só de terminar citando uma citação aqui na parte de sexta-feira da nossa escritora irmã White, Ellen White, que diz assim, ó: coisa alguma é recusada àquele que sente a própria necessidade. Ele tem ilimitado acesso àquele em quem habita a plenitude. Então, se você se acha incapaz, se você se acha humilde, que bom, porque assim Deus pode agir na tua vida. Porque se você for pensar bem, quantas coisas você conseguiria fazer sem a ajuda de Deus? Nenhuma. Até o ar que a gente respira vem de Deus, né? As condições do nosso planeta, a família que a gente tem, a casa que a gente habita, os amigos, né, que nos suportam em momentos de aflição. Então, lembre-se disso. Você tem muito valor, porque Deus morreu por você. Ele enviou o seu Filho, né? Como o pastor falou assim, quantas galáxias, quantos sols, quantas vias lácteas que tem por aí. E mesmo assim, Jesus veio para morrer para a gente. Então, aos olhos de Deus, a gente tem muito valor. Mas sem Deus, a gente não é nada, né? Então, que a gente saiba ter esse equilíbrio, como o Marcos falou. O importante é ter o equilíbrio e você se valorizar como filho de Deus, mas saber que você não é nada sem Ele. Nós gostaríamos de terminar, então, esse estudo com a palavra de oração, pastor, por favor. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque na Tua palavra o Senhor constantemente nos chama a uma mudança. A Bíblia nos mostra, Senhor, que o Senhor veio a esse mundo para nos salvar, mas para também nos reconciliar com Deus. Na verdade, Senhor Deus, o pecado nos levou para longe do Senhor, a ponto da gente querer viver sem o Senhor. Naturalmente somos egoístas, naturalmente somos orgulhosos, e assim, Senhor Deus, temos cavado a nossa própria sepultura. Porque o orgulho, Senhor Deus, precede a humilhação. Mas o Senhor nos chama a sermos humildes, para depois sermos, Senhor Deus, glorificados. Amém. E humildade, Senhor Deus, nós vimos essa lição que tem a ver com dependência, tem a ver com conhecimento de Deus, tem a ver com comunhão, com estar perto de Deus, com ter a ciência de que somos pequenos, mas de que ao mesmo tempo temos um Deus que nos ama e que, acima de nós, poderoso, se preocupa com nós. Amém. Senhor, nos livra, Pai, de um coração egoísta, de um coração orgulhoso.
e nos faz, Senhor Deus, aprender com Jesus, manso e humilde. São as bênçãos que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E agradecemos a você que ficou conosco, são mais de 448 internautas aqui seguindo. Agradecemos a participação de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, é só mandar um e-mail, esi@iagecentral.org.br. Participem, mantenham-se conectados conosco durante a semana através do facebook.com/ESI Curitiba. E sobre a lição, reforçamos que você pode baixar cpb.com.br. E faça um convite especial. Domingo, às 19 horas, tem um culto, o culto, né, na nossa igreja, com uma palestra em busca da felicidade com a Rosana Fonseca. Participem porque vai ser realmente muito bom. E até a semana que vem.